Inovar é encontrar o que não estava procurando. Mas eu vou começar isso de um jeito bem diferente, tá? Eu quero contar para vocês que eu tive um Logos. Não sei quem conhece esse carro, talvez o pessoal mais antigo lembra que era o Logos. O Logos foi uma última tentativa de inovação que a Volkswagen e a Ford tentaram de juntar suas plataformas. É um carro bonito, não me orgulho de estar mostrando ele aqui. Ele só tinha 2 portas, não existia opção 4 portas. Mas eu estou contando isso para dizer que nessa época eu era estudante de engenharia. E como estudante de engenharia, fazia aquelas disciplinas de cálculo, de mecânica, de física. E mesmo nessa fase inicial do curso, eu era o carinha aquele metódico, organizado, típico engenheiro, usava camisa xadrez, nada contra, mas era daquele tempo. E eu fazia as minhas inovações naquela época. Eu me lembro muito bem de uma história que eu estava numa disciplina aprendendo regressão linear. Para quem entende um pouco de cálculo, sabe o que é. Para quem não entende, deixa quieto, só entende que é uma forma de calcular coisas. E eu trabalhava numa empresa que era uma confecção que fazia as roupas da Lacoste, aquelas camisas polo, sabe, de jacarezinho. E eu era cronoanalista. Eu cronometrava as peças, definia os layouts, tempos, métodos e tal. E eu me invocava com algumas coisas que eu tinha que fazer repetidas vezes. Uma delas era cronometrar a bainha das camisas, que era sempre igual, era uma costura e tinha uma fenda aqui do ladinho. E aí eu tive um insight, tive uma ideia. Cara, será que eu não consigo usar essa parada que eu aprendi aqui de regressão linear para calcular um tempo, ao invés de eu ter que ficar cronometrando isso toda hora? Basicamente eu fiz o seguinte, eu fui lá, medi vários tempos, coloquei num gráfico lá do tamanho da bainha, tempos, um monte de pontinho, eu vi que esse pontinho respeitava mais ou menos uma reta, e isso é o princípio da regressão linear, e transformei isso numa fórmula para não precisar mais calcular a costura da bainha das camisas. Eu me orgulho disso. Foi um negócio diferentão na época. Não tinha nem computador, gente, era num papel milimetrado que eu fazia na minha mesa. Fora essa, tinha outras inovações do tipo planilhas para automatizar algumas coisinhas no Excel, aquele Excel que se hoje a gente olha dá vergonha de ver. Para reduzir custo, para melhorar o processo e tal. E eu estou contando tudo isso para perguntar para vocês se esse tipo de inovação, será que ele ainda funciona? Será que essas inovações que estão muito ligadas à nossa lógica, ao raciocínio lógico, à matemática, ao cálculo, aos padrões, aos processos, será que elas ainda é o tipo de inovação que a gente deveria estar buscando? Visto que a gente está num mundo repleto de tecnologias, inteligência artificial como pauta de tudo que é discussão, será que essas inovações processuais, elas de fato é o que nos diferencia ainda hoje em dia? Eu tenho certeza que não. Elas continuam sendo importantes. Mas não é sobre esse tipo de inovação que eu quero falar aqui. Eu trabalho com inovação há cerca de uns 10 anos. E tenho convicção que o lugar de onde nasce a inovação nos dias de hoje é muito diferente de onde nascia, no geral, no passado. E essa é a provocação que eu quero trazer para vocês. Eu quero convencer vocês que a inovação ela pode nascer da nossa cabeça, do nosso coração e das nossas mãos. Começando pela cabeça, que tem muita relação com o pensar, com o ver, eu vou trazer aqui um conceito que se chama Ilha do Conhecimento, mas eu vou fazer isso de uma forma um pouquinho diferente. Vou usar uma bexiga, ou um balão aqui no sul, né? Imaginem que a nossa cabeça, tudo que a gente tem dentro, a nossa cabeça é como se fosse um balão, certo? E a gente vai jogando coisa para dentro. Sei que vocês devem estar pensando agora, pô, cabeça de vento, né? Tem bastante hoje em dia. Especialmente a gente fica só com a cabeça de vento se a gente é aquela pessoa queixo no peito, sabe? Conhecem? Queixo no peito? Aqui só rolando feed e tal. Mas imaginem que tudo que tem aqui dentro é o que a gente conhece. E o que está fora desse balão aqui
é o que a gente não conhece. À medida que a gente vai aprendendo coisas novas, adquirindo novos conhecimentos, o que acontece? Essa bexiga ela vai aumentando, certo? Ela vai ficando maior. Num primeiro momento, faz a gente pensar que tudo que está fora da bexiga, que é o que eu não conheço, está diminuindo. Mas isso não é verdade. Porque o que está fora, que é o que a gente não sabe, é muitíssimo maior do que está aqui dentro, que é o que a gente sabe. O que muda, na verdade, é o contato de toda essa superfície do balão, do que é o que a gente sabe, com o que está fora, que a gente não sabe. E essa superfície é o que a gente sabe que não sabe. Então, à medida que eu aprendo mais coisas, que eu adquiro mais conhecimento, que eu crio repertório, eu vou descobrindo que tem mais coisas que eu sei, mas tem muito mais coisas que eu sei que não sei. E é nesse lugar do sei que não sei é que surgem as dúvidas, é que surgem a incerteza, é que gera o pensamento crítico. Talvez você esteja se perguntando, tá, Felipe, mas se eu continuar enchendo essa bexiga aqui, esse balão infinitamente, ele vai estourar, certo? Sim, ele vai estourar. Mas o que a gente deveria fazer então? Se me interessa descobrir coisas dessas que eu não sei, ou seja, coisas novas, eu deveria dar uma esvaziadinha nesse balão, tirar espaço, liberar espaço, tirar coisas que talvez não façam mais sentido. E quando a gente cria pensamento crítico por aprender coisas novas, isso acontece, a gente começa a dizer, pô, o troço que eu acreditava não é bem assim, para encher e trazer coisas novas. Isso é repertório. E aí, isso pode ser um ciclo. Eu tiro um pouquinho daqui, me desloco, aprendo outras coisas, encho mais um pouquinho e assim por diante. Por que eu estou falando isso para vocês? Eu vou explicar isso com uma história que uma vez o meu filho me perguntou assim, a gente estava no carro, voltando da escola, ele, pai, quem é mais inteligente, o humano ou a IA? Aí eu disse, filho, quanto tempo tu tem pra gente conversar? Isso vai longe. Mas eu não quis ser tão filosófico, eu disse, cara, vou ter que dar uma resposta direta pro guri. Então o que eu pensei? Vou tentar achar uma metáfora, uma analogia rápida aqui para explicar para ele esse negócio. E eu disse, Lucas, é o seguinte, imagina que a nossa cabeça, a gente adquire os conhecimentos, as memórias, e cada uma delas vai dentro de uma caixinha, e essa caixinha fica ali guardada. A gente adquire conhecimento, isso fica numa caixinha e fica ali guardada. E a gente vai adquirindo e vai somando caixinhas e caixinhas e caixinhas. Quando a gente precisa de lembrar de algo, lembrar de alguma coisa, a gente tem que acessar aquela caixinha. E às vezes é uma caixinha que, cara, a gente faz tempo que não usa e é difícil de achar ela, é difícil de encontrá-la e a gente tem uma certa dificuldade. Aí eu falei para ele, cara, imagina então agora que a inteligência artificial, ela tem todas as caixinhas da cabeça de todo mundo, pelo menos de tudo que está na internet, todas essas caixinhas estão lá. E ela tem tanta capacidade de processar que ela acha as caixinhas de uma forma muito, muito rápida. Aí o Luquinhas, esperto, concluiu assim, pô pai, então a inteligência artificial é mais inteligente que a gente. E eu disse, não, falta uma parte. A inteligência artificial consegue buscar essas caixinhas diferentes muito rápida e conectar caixinhas que alguém já conectou antes, que alguém já fez essa ligação. Mas as caixinhas que nunca foram conectadas, isso é só a gente humano que vai conseguir fazer. Porque não teve uma análise prévia, não teve alguém que fez isso antes. Faz sentido isso para vocês? Isso tem a ver com o que eu estava falando antes da ilha do conhecimento. Quanto mais repertório a gente cria de conhecimentos diferentes, mais chance a gente tem de pegar caixinhas de conhecimento que está guardado dentro da gente, diferentes, e fazer conexões que talvez não sejam tão óbvias. Isso foi o que o Steve Jobs fez. Não sei quem de vocês assistiu ao discurso famoso dele em Stanford em 2005. Tem uma passagem que eu não vou ler toda aqui, mas que ele fala que ele estava meio de saco cheio do curso da faculdade dele, né, e aí desistiu, largou, mas quando ele andava pelos corredores da universidade, ele via que tinha lá cartazes de um curso de caligrafia.
Ele disse que achava tão bonito aquelas letras desenhadinhas, bonitinhas, e ele se inscreveu e foi fazer. E lá ele aprendeu sobre a importância dos espaços, da estética, da fluidez, e tudo isso ele levou depois para dentro do primeiro computador pessoal, e hoje a Apple ela é reconhecida pela sua facilidade de uso e por toda a sua beleza. O que ele fez aqui foi conectar duas caixinhas que não eram nada óbvias para criar algo diferente. Me diga uma coisa, o que vocês enxergam nessa imagem aqui? Alguém tem um palpite? Podem falar. O que vocês enxergam nessa imagem? Vou dar uma pista, é uma vaca. Quem enxergou a vaca, levanta o braço. Uma pessoa lá. O resto não enxergou ainda. Eu vou ajudar vocês, galera, ó. Enxergaram a vaca agora. Alguém agora não enxergou a vaca? Muito bem, todo mundo enxergou. E agora se eu tirar a linha, vocês continuam enxergando a vaca? Sim. O nome desse exercício, desse experimento, se chama a vaca de Dallenbach, que foi o cara que criou. O que ele quer dizer? Eu vou resumir bastante a teoria dele numa frase meio tosca, tá? Mas é para facilitar. Depois de ver, é improvável, ou diria impossível, desver. Depois que a gente vê algo, é impossível desver. Se a gente cria repertório, se a gente busca conhecimento diferente, a gente descobre coisas que é inegociável, a gente não vai conseguir tirar aquilo da mente depois. E isso gera insumo para inovar com a cabeça. Uma forma diferente de ver o mundo, uma forma diferente de pensar o mundo. Eu estou falando aqui de fugir do óbvio, de fazer conexões que não foram feitas. Eu estou falando de pensamento crítico, que é de questionar as coisas que estão postas. E eu falei bastante também, estou falando de repertório vasto. Porque talvez o que bloqueia não seja a nossa falta de visão, mas o excesso de foco que a gente bota às vezes naquilo que já foi muito tempo visto. Vamos descer um pouquinho agora para o coração. Para falar de coração, a gente usa isso no cotidiano, né? Sabe quando a gente diz aquilo, nossa, eu sabia que isso ia acontecer, eu tinha certeza que ia dar errado, mas a gente não sabe explicar por quê? É porque algo dentro da gente nos disse aquilo antes. Esse conhecimento, digamos assim, popular, cultural, ancestral, ele hoje é explicado pela ciência. Tem muitos estudos, eu trouxe só um deles aqui, que mostram que o coração, ele sente antes da cabeça entender, ele já sabe. Esse estudo, por exemplo, ele colocou pessoas a observarem rostos por 200 milésimos de segundo. E a tarefa da pessoa, quando esse rosto piscava na frente dela, era dizer se aquela pessoa era confiável ou não. E à medida que as pessoas faziam isso, eles mediam o batimento cardíaco, faziam várias medidas, né, em relação ao coração das pessoas. E depois eles fizeram outro teste, perguntando também e mostrando as mesmas imagens, só que como era tão rápido as pessoas não lembravam, mostrando as mesmas imagens para as pessoas dizerem se elas confiavam ou não naqueles rostos. Só que aí eles tinham a opinião das outras pessoas. E a resposta deles mudava. O que significa isso? Que o nosso coração ali, ele decidiu, naqueles milésimos de segundo, se a gente confiava ou não nas pessoas antes da gente racionalizar esse fato. E de fato, a gente sente as coisas, só que a gente tolhe muito isso, a gente ignora, a gente às vezes não dá bola para aquele sentimento que vem lá dentro. Foi com esse tipo de sentimento que o ano passado, durante as enchentes, com o incômodo que eu estava sentindo dentro de mim por estar preso na minha cidade, estar com dificuldade de conseguir ajudar as pessoas naquele momento, que junto com 3 amigos, nós criamos uma plataforma chamada Meu Lar de Volta. Alguém conhece, só para eu entender? Que legal. Meu Lar de Volta foi uma plataforma muito simples, com 2 botõezinhos. Quem queria ajuda, quem podia ajudar, para ajudar em algo que era a limpeza das casas. Basicamente, era uma plataforma de faxina voluntário. Isso deu tão certo, esse incômodo de fazer algo diferente, de juntar pecinhas diferentes, ele deu tão certo, que a gente conseguiu fazer um evento chamado a maior faxina da história, que
que reuniu 1.300 pessoas e limpamos 103 casas em apenas um dia. Se somar tudo que aconteceu de forma voluntária, a gente teve cerca de 20 mil voluntários e quase 30 mil lares limpos promovido pela plataforma. Desculpa que eu dou uma engasgada quando eu lembro disso aqui, ainda mais que faz um ano. Eu conheci muita gente incrível que eu não imaginava que eu fosse conhecer. Eu limpei banheiro com modelo famosa, para vocês terem uma ideia, que talvez vocês tenham reconhecido na foto. A gente foi parar no Fantástico, não uma, mas 2 vezes. Eu sempre venho, faltou a terceira para pedir música, mas uma hora sai. Aparecer no Fantástico ou em várias outras mídias nos levou a ganhar muito apoio de empresa para tudo isso acontecer. A gente foi reconhecido com diversos prêmios de design, Prêmio Gaúcho, Troféu Guri, coisas que eu nunca imaginava que iam acontecer ao fazer uma plataforma com 2 botõezinhos para faxina voluntária. Jamais esperava que tudo isso acontecesse. Mas na real, o que eu não esperava mesmo que acontecesse é isso aqui. Eu tenho o WhatsApp da Cléo Pires. Um belo dia ela mandou um WhatsApp para mim, não sei como é que ela chegou no meu número. Ela queria saber o que era o projeto para conseguir ajudar a divulgar de alguma forma. Brincadeiras à parte, essa é uma história que mostra uma inovação que nasce daquele incômodo. Sabe quando a gente tem aquilo dentro da gente assim, cara, isso aqui não tá certo, tá errado, mas às vezes a gente só critica e a gente não para pensar o que a gente pode fazer diferente. Ou a intuição que a gente ignora, né? Olha, alguma coisa está me dizendo que não é para fazer isso, eu vou lá e faço depois da M. E eu disse, viu, sabia que não era para ter ido. Ou aquele inconformismo, aquela vontade de transformar algo, mas a gente pensa, nossa, isso vai dar tanto trabalho, isso vai ser tão difícil que eu não vou nem começar. E essa inovação que deveria e nasce do coração. Porque é nos sentimentos que vibram por dentro é que mora a resposta que ninguém te pediu. E é daí que coisas incríveis podem acontecer. Para fechar com as mãos, eu vou começar contando uma história desses 3 caras aqui. Não sei se alguém conhece eles. Mas, antes de falar quem eles são e por que eu vou contar a história deles, eu preciso explicar uma coisa técnica para vocês, mas eu vou tentar ser o mais didático possível. Vocês devem conhecer e usar, provavelmente, inteligência artificial e já ter escutado a sigla tal do LLM, Large Language Models, ou modelos de linguagem de grande escala. É basicamente o textinho que o ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial escreve pra gente. Basicamente, como é que funciona essa parada? Esse negócio é algo muito força bruta. Imagina que eu tenho uma frase e eu preciso completar a frase. E buscando um monte de caixinhas, lembra das caixinhas? Eu vou procurar qual é a palavra mais provável que tem que completar essa frase. Ou que tem que seguir construindo uma determinada frase. Me desculpe se tem alguém aí da área de tecnologia, né? Eu estou simplificando o conceito, mas de uma forma bem simples, é isso que esses sistemas de inteligência artificial LLM fazem. Eles pegam um contexto que foi o pedido que a gente deu para eles, eles analisam a primeira palavra, eles normalmente começam com o que a gente terminou, e aí vão pensando qual que é a próxima palavra, força bruta processando e probabilisticamente achando a próxima palavra. O que acontece que, por muito tempo, e quando a gente ainda não falava de inteligência artificial, porque ela já existe há décadas, isso era feito por o que a gente chama de CPU. CPU, você sabe o que é? Aquela paradinha entendendo o computador que processa. Ou seria, né, a unidade central de processamento. Que eu não vou explicar tecnicamente, mas basicamente ela é uma central que processa muitas coisas diferentes. E aí tem lá, vocês devem lembrar que tinha de 1 núcleo, 2 núcleos, quad-core, não sei o que é o nome do processador que vem no computador, é o número de núcleos que tinha. Quanto mais núcleos, mais rápido de fazer esse processamento. Mas esse tipo de processador, a CPU, ele faz uma coisa de cada vez. Embora muito rápido. Então ele procurava qual que é a próxima palavra lá da frase, volta, qual que é a próxima palavra, volta, vai testando. Certo? Voltando lá aos carinhas. Aqueles caras, eles foram participar de uma competição chamada ImageNet. Era basicamente uma competição de nerd sobre computação visual.
O que significa isso? Que eles receberiam um monte de imagem e com um software acoplado na câmera, eles tinham que identificar o que era aquela imagem. Que hoje parece banal, isso era 2012. Eles tinham que adivinhar o que era, a câmera tinha que adivinhar. E aí aqueles 3 caras, eles criaram um modelo muito louco, usando o que a gente hoje fala aí corriqueiramente de redes neurais, que é o princípio que tem por trás da inteligência artificial. Eles tinham feito um modelo muito louco. Só que eles precisavam testar esse modelo, treinar ele para saber se ia dar certo. E aí eles fizeram o cálculo usando as CPUs de como é que seria esse processamento, e eles levariam anos para conseguir fazer esse vai e volta, e isso estouraria de longe o tempo que eles tinham até a competição. Aí eles tiveram uma ideia. Cara, e se a gente não usar uma CPU? E se a gente usar uma GPU? Ou aquilo que a gente chama de placa de vídeo, sabe a placa de vídeo que tem no computador? A placa de vídeo ela tem um funcionamento um pouquinho diferente. Ela foi criada para os games, especialmente quando começaram os games 3D. Quem é mais antiga lembra quando a gente abriu uma foto no Windows 3.11, ela começava a carregar um quadradinho por vez, assim, se montando até ela aparecer completa, né? Por quê? Porque o processamento não tinha tal da placa de vídeo. Basicamente, vocês entenderam, isso aqui é um jogo 3D sem placa de vídeo, um dos primeiros que teve. A gente enxerga tudo quadriculado, tudo muito tosco. Quando surge a placa de vídeo, o jogo muda para esse patamar aqui, ainda em 2012. A gente está falando de 13 anos atrás. Os jogos de hoje, você sabe como são completamente diferentes. E por que isso acontece? Porque a GPU, que é a unidade de processamento gráfico, ela faz uma parada um pouquinho diferente. Ela tem, cada um daqueles núcleos ali, daqueles processadores, ele tem uma tarefa específica, que no caso da TV, do game, é o quê? Escolher a cor daquele pixel. Sabe a nossa TV 4K? Ela tem lá 4K, acho que são 4 milhões, 2 milhões, talvez eu tenha errado, mas são milhões de pixels que eles têm que aparecer ao mesmo tempo e depois a cada frame lá, 30 FPS, aparece de novo outra cor para transformar isso numa imagem. Então, essas corzinhas, elas têm que ser definidas de forma muito rápido e simultaneamente, todas ao mesmo tempo. E é o que uma GPU faz, que é uma unidade gráfica de processamento faz. Ela processa um monte de coisa em paralelo, tudo ao mesmo tempo. E os caras tiveram essa ideia, cara, se a gente conseguir esse negócio. Eles foram lá, adaptaram o código e rodaram, e eu nem preciso dizer que eles ganharam a competição de longe dos outros caras, e nascia aí o grande motor que impulsionou tudo que a gente tem hoje de inteligência artificial. Não sei se vocês já ouviram falar dessa empresa aqui, da NVIDIA, que hoje está entre as maiores do mundo. NVIDIA só conhecia antigamente quem era nerd e comprava placa de vídeo para jogar no PC. Hoje é o maior fornecedor de GPUs para rodar inteligência artificial. Porque quando a gente vai criar aquela frase que eu falei antes, eu processo um monte de informação em paralelo, ela vem muito mais rápido. Nesse mesmo período aí, 2012, eu usava lente de contato. Acordava de manhã, botava lente e ia para dormir. Fiz isso 10 anos, galera, direto. 2017, eu fui fazer uma dessas, botar a lente de manhã e a lente ardia. Alguém usa lente de contato aí? Ó, sabe quando a gente coloca no olho e arde assim, e parece que tem uma sujeirinha, aí a gente vai lá, limpa, botei de novo, não, ao invés de tem sujeirinha, não, a lente deve estar velha, joguei fora, peguei uma nova, botei, não, parece que tem sujeirinha, mas não pode, tem alguma coisa errada. Fui no oftalmo, o cara analisou lá e disse assim, tu criou uma lesão nas 2 córneas, 30 dias pingando esse remédio aqui, não use lente. E aí eu precisava usar óculos, só que fazia 10 anos que eu não usava óculos. Mas eu pensei, cara, eu não vou comprar um óculos novo pra usar 30 diazinhos só. Óculos é caro, né? Procurei meu óculos velho, achei ele. Ah, maravilha, quebrado. Uma galera de óculos aí, vocês já quebraram? Vocês já tentaram colar um óculos quebrado? Alguém conseguiu? Não. Às vezes aparece alguém que diz que conseguiu, mas é praticamente impossível colar óculos, né, gente? Não dá pra colar. Tentei colar, não rolou. Cara, eu vou fazer diferente. Desmanchei o óculos todo, arranquei as lentes fora, tirei tudo fora. E lembrei que uns meses antes, um aluno tinha ensinado eu e 2 professores a construir uma impressora 3D na sala da minha casa. Eu disse, pô, cara, eu tenho um óculos montado, eu tenho uma impressora 3D. Catei numa plataforma uma animação que eu achasse legal, fiz uns ajustezinhos e imprimi esse óculos que vocês estão vendo aqui. Mas vocês devem estar se perguntando, né, cara? Mas por que essa cor, meu? Por que verde?
é que era a única matéria-prima que eu tinha nesse dia. E era um teste, era um experimento. E eu me lembro quando na primeira não deu certo, na segunda deu, e eu fui todo empolgado na sala, minha esposa estava sentada, eu me lembro que ela estava sentada e cheguei assim, Joyce, olha aqui, deu certo. Ela, que legal, mas eu já emendei, né, mas eu não vou sair com esse negócio fiasquento na rua. Ela, vai, tu não deve nada pra ninguém. Não era ela, né? Óbvio. Aí eu disse, cara, azar, eu vou tirar uma onda, é só 30 dias mesmo, vou dar uma zoada e decidi sair na rua com esse óculos que vocês estão vendo aqui. E isso foi gerando história, fui contando essa história e foi criando uma marca registrada. E hoje a galera diz que eu sou a cara da inovação, eu não consigo mais me livrar do meu óculos verde-limão. Essas duas histórias, tanto a do óculos quanto a dos carinhas lá que inventaram uma forma diferente de processar dados em paralelos, ela acontece pouco. Eu acho que ela acontece pouco. Porque normalmente quando a gente quer fazer algo, a gente assume uma postura de chefe de cozinha, tá ligado? O chefe de cozinha, ele tem a receita pronta na cabeça, ou o chefe de um restaurante lá, ele tem a receita pronta, aquela que está no cardápio, ele tem todos os equipamentos à disposição, ele tem todos os insumos, ele tem os cozinheiros a seu dispor para ajudar ele a fazer. Então, a gente às vezes quer fazer algo, quer transformar alguma coisa, e a gente espera que tenha tudo pronto para acontecer. Quando no fundo a gente precisaria ser menos chefe de cozinha e muito mais aquela pessoa que eu sei que vocês são, que abre a geladeira, olha o que tem e faz a melhor gororoba com aquilo que tiver disponível. E às vezes fica muito bom, talvez melhor do que do chefe. É sobre fazer com aquilo que a gente tem, com os recursos que estão ao nosso alcance. Isso é sobre mãos. Isso é sobre o experimentar, sem saber se vai dar certo. Isso é sobre o imaginar aquilo que nem é tangível ainda, seja software, seja serviço, seja produto, é imaginar essas possibilidades, como é que aquilo pode ganhar forma. Porque não é o acerto que inaugura, é o risco despretensioso de quem tenta. Porque quando a gente experimenta, a gente não dá muita bola para o risco que existe, a gente vai despretensiosamente e dali podem nascer coisas fantásticas. Falei de cabeça, falei de coração, falei de mãos. Mas antes de encerrar, nos minutinhos que eu tenho aqui ainda, eu vou voltar no Logos, tá? Nessa época que eu tinha o Logos, eu era solteiro. E solteiro tá sempre na noite fazendo festa. E o Logos estava ali rebaixadinho com isso filme justamente para isso. Um dia na empresa que eu trabalhava, e por eu sair de noite, estacionar o carro na empresa, almoçava correndão, sabe? Aquele correndão para ir no carro dar uma dormida para recuperar o sono que tinha perdido na noite. Num dia desse, eu fui lá pro carro, tirar aquela sonequinha e olhei o pneu do carro furado. E eu, eita, de noite tem que sair daqui, tem que sair para outro lugar, não vou dormir, vou trocar o pneu agora. Cara, eu tomei um baile, mais um laço, uma dificuldade para trocar aquele pneu. E eu lembro que tinha umas pessoas sentadas no banco na frente da firma, lá rindo na minha cara. Cheguei na minha mesa, liguei o computador, tinha um e-mail da menina do marketing. E aí? 10-0 pro pneu, hein? Ela largou essa. A gente começou a conversar e tá 25 anos juntos. Essa foto aqui foi no Logos, quando a gente foi comprar a primeira barraca. Não era pra balada, era pra ir acampar os dois juntos. E temos uma família incrível, que eu amo muito. Se as coisas que mais transformam a nossa vida, como um relacionamento, a gente encontra quando não estava procurando. Pode ser o pet, aquele que a gente foi na feirinha, tava lá, ele apareceu balançando o rabo, pulou a cerca, embarrou a nossa calça. Ai, o que ele quer, ele me quer. Eu levo para casa, ele vira parte da nossa família. Mas a gente não estava procurando. Se grandes coisas que transformam a gente, a maioria das vezes a gente nem está procurando, por que a gente não faz isso para inovar também? É nos se permitir ver e pensar fora do óbvio que a gente encontra a inovação que a gente não estava procurando. É no acolher o sentimento que vem de dentro que se encontra a inovação que a gente não estava procurando. É no experimentar de dar forma ao invisível que se encontra a inovação que a gente não estava procurando. Muito obrigado.